E a gente volta para falar com a vencedora do prêmio Jabuti, que transformou uma dificuldade num livro e agora ganhou o prêmio, o último prêmio Jabuti. A gente convida agora com a Karine Asti. Karine, seja muito bem-vinda ao programa Mesa para Dois. Oi, Bárbara, obrigada. A Karine está falando com a gente, cedendo aí esse tempinho para a gente conversar sobre esse livro. E eu queria entender melhor o Dentro da Nossa Solidão, como é que foi a gênese do livro, como é que partiu, se você já tinha esse trabalho de escrita antes. Conta um pouquinho para a gente, por favor, Karine. Então, a ideia do livro veio junto com a decisão de me dedicar à escrita. E naquele momento estava muito recente toda a experiência que eu tinha tido para ter o meu filho. E eu já estava consumindo muito livros de teoria de escrita. E aí eu decidi que realmente eu iria me dedicar a isso, fui procurar oficinas, comecei aqui com a oficina do Raimundo Carreiro, aqui em Recife, e aí fui seguindo a oficina e junto fui elaborando mais o meu projeto do livro, né? Comecei lá como um rascunho, tenho até hoje, né, meu caderninho lá anotado com as ideias e personagens, e fui elaborando. Que Mas legal. começou a partir dessa experiência mesmo, dessa decisão de me tornar escritora. E que legal, a gente vê muito isso. A gente teve recentemente um escritor aqui falando também que tem gente que falou que já nasce, falou que escrevo desde pequeno, e publico desde pequeno, na adolescência publiquei tantos livros. E tem esse, eu acho muito interessante esse perfil, até para os nossos ouvintes, assim, que estão querendo fazer esse hábito do exercício da escrita, depois de mais velho, mesmo sem ter esse hábito tanto de escrever livros na adolescência ou no começo da juventude. Foi mais desafiador, você acredita? Assim, foi essencial ter tido essas oficinas para poder criar esses métodos, Karine? Eu acho que as duas oficinas que eu fiz, que foi do Raimundo Carreiro e do Assis Brasil, foram essenciais. Eu, assim, antes eu gostava, eu sempre gostei de escrever desde criança. Só que, como você falou, né? Eu não tive essa experiência de escrever, pensar em começar a escrever livros na adolescência. Eu escrevia mais cartas, mais diário, coisa assim de adolescente. Mas sempre adorei redação, português. E agora eu isso eu acho que é importante até para quem tá querendo seguir essa carreira. Eu acho essencial você entrar numa oficina, porque eu não acredito muito nisso de, ele nasceu com esse talento Aham. e ele sentou e escreveu um livro. Eu não acredito que seja assim, sabe? Eu acho que mesmo aquelas pessoas que têm mais facilidade, elas precisam da técnica. E a gente aprende muito numa oficina, né? Que bacana. E como é que foi também? Foi um pouco de um processo terapêutico também, você colocar uma dificuldade que era sua, assim, essa questão da dificuldade de engravidar, na narrativa do livro? Como é que foi esse processo para você? Assim, eu acho que foi de certa forma terapêutico, foi uma coisa assim, mas sem eu revisitar muito as dores. Eu lembrava, eu sabia como tinha sido o processo, mas foi uma coisa que, para mim, como estava muito recente, era de certa forma fácil falar disso, porque, Aham. como eu outro dia até citei um exemplo assim, eu acho que quando a gente escreve, por exemplo, um livro sobre luto, e você está escrevendo um livro pensando na perda da sua mãe, não sei, de algum ente que você perdeu, né? Eu acho que ali deve ser muito mais intenso. No meu caso, quando eu escrevi, eu já tinha meu filho. Então, assim, Aham. eu revisitava aqueles dias que eu vivi, mas eu não posso dizer que foi doloroso para mim, Aham. sabe? Interessante. E como é que tem sido assim, a resposta? Assim, a resposta de pessoas muito capacitadas, gabaritadas, veio na premiação. Mas como é que tem sido também os leitores, as leitoras? Como é que eles têm dado esse retorno para você?
Ah, eu acho que essa é a melhor parte, né? Eu tenho recebido muitas mensagens, porque, como eu sempre digo, o que a gente mais quer é ser lido, né? E eu acho que uma das tantas coisas boas que o prêmio trouxe para mim foi ter mais leitores agora, né? E eu tenho recebido muitas mensagens, assim, de pessoas que estão, assim, comprando e logo já estão devorando o livro e já me dando um feedback assim, eu estou recebendo retornos maravilhosos, assim, aquilo que a gente quer ouvir mesmo, né? De que acreditou no personagem, que sentiu a angústia da Ana, que é a minha personagem central. Então, para mim, está sendo uma realização também, tá ouvindo, tá lendo essas mensagens. Porque é uma temática que a gente não encontra, assim, não é uma temática tão comum como romance, alguma coisa mais que a gente vê mais. Então, assim, as pessoas se identificarem com isso deve ser muito bacana, né? E dar esse retorno pra você. É uma temática, inclusive, corajosa. Eu imagino na oficina não tinha nada parecido nessas oficinas que você fez. Sim. Na verdade, eu tinha medo enquanto eu escrevia e quando eu estava prestes a publicar, eu tinha muito medo da reação das pessoas que lessem, pensando, será que eu vou ser julgada porque eu estou aqui trazendo uma história sobre a Olha, dificuldade de engravidar? E hoje eu tenho filho e tal, e foi bem o contrário. Muitas pessoas que leram, que passaram por esse processo, se identificaram com a leitura, se identificaram com a personagem, com o sofrimento, e me passaram isso, sabe? Então tá sendo uma experiência muito boa, muito interessante. Agora, porque eu vi que é muito mais essa experiência da leitura dele, está sendo muito mais de se identificar do que julgar o que está no livro. legal. Para quem quiser saber mais do dentro do nosso silêncio, você tem algum espaço que você compartilha essa questão dos seus hábitos de literatura ou alguma outra coisa, alguma página no Instagram ou algum site que as pessoas possam saber um pouquinho mais desse seu processo, dos seus outros trabalhos, Karine? Então, hoje eu tenho a minha página do Instagram que eu tô tentando me dedicar bastante, assim. Então, Legal. o arroba Karine Ast, que minha página, eu coloco muito do livro, do meu processo, tem tudo assim sobre, até no futuro, daqui um tempinho, já vou começar a colocar alguma coisa do segundo, que já tô Uhul! pensando, não estou trabalhando. Então, minha trajetória, meu trabalho está todo ali. Que legal. Ó, gente, é Karine com K, tá? E o Ast é ASTH. A gente vai deixar um trecho dessa entrevista lá no Instagram da Nova Brasil Brasília e também no YouTube, Nova Brasil FM Brasília. Se você está dirigindo o carro, não conseguiu anotar o direitinho, a gente vai deixar tanto lá um pouquinho mais do trecho do Dentro do Nosso Silêncio e também da página da Karine para você continuar acompanhando o trabalho dela, vencedora do Jabuti, que é o maior prêmio de literatura do Brasil. Karine, muito obrigada, parabéns, parabéns pela coragem de colocar temas como esse. A gente teve sempre uma literatura muito masculina, assim, me dá o desespero, vou ser bem sincera, assim. A gente vai lendo os clássicos, os livros, era só questão masculina, ou então uma questão feminina escrita por um homem, que não tinha nada a ver, eu ficava rindo, eu falava, meu pai, coisa mais sem noção. E a gente precisa de escritoras fortes, de escritoras corajosas e de personagens fortes que falem realidade, né? Não da cabeça de um homem que acha que é aquilo que mulher pensa. Muito É obrigada, verdade. viu? Obrigada Eu mesmo. que agradeço aqui o espaço para estar falando, viu? Obrigada.